E aí no domingo eu li Metamorfoses, do poeta latino Ovídio, nessa tradução parcial dos 15 cantos, tá? Não é uma tradução integral, pelo poeta português Bocage. E é uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Eu amei a leitura desse livro. Eu tinha separado para o final de semana, né, alguns títulos que eu não estou marcando o dia para ler, mas eu estou botando alguns especialmente para sábado e domingo, porque eu achei que seriam textos mais difíceis, que iam exigir mais de mim. E eu não senti isso aqui. Claro que você tem uma linguagem arcaica, né? Você tem várias palavras que caíram em desuso, os arcaísmos dos quais eu já falei em outro vídeo. Mas mesmo assim é uma delícia de ler. Metamorfoses, o que, que é? São várias lendas e mitos da mitologia greco-romana, especialmente da mitologia romana, que tem algum episódio de algum personagem se metamorfoseando, né? Daí o título Metamorfoses. E eu já conhecia a maior parte dessas lendas e mitos. É a história de Deucalião e Pirra, de Piromitisbe, da Prógne, o Tereu e a Filomena, do Licão, né, que foi aquele soberano que destratou o Júpiter, ou Jove, né, o nome romano, latino, né, para Zeus. E aí o que Júpiter fez? Ele transformou o Licão num lobo, né? Daí o termo licantropia, né? O Licão teria sido o primeiro lobisomem. A gente tem a história dele aqui também. Do rei Midas, Piramitisbe, tem vários mesmo. Agora não estou lembrando de todos, mas a maioria eu conheço. E talvez por isso, apesar dos arcaísmos, da linguagem mais difícil, eu não senti tanta dificuldade quanto eu estava esperando com um texto clássico tão antigo, né? Porque isso aqui é um clássico latino. E é um poema narrativo, né? Eu não sei se a gente poderia considerar como poema épico, porque não tem uma história só, né? São várias histórias, várias lendas com esse motivo comum, que é a metamorfose que sempre acontece em cada uma dessas histórias. Então é como se você estivesse lendo em forma de poesia uma série de contos de literatura fantástica, né? Usando os mitos e lendas greco-romanos, e numa linguagem muito bonita. Inclusive tem várias notas de rodapé feitas pelo próprio Bocage, que ele traduziu direto do latim, ele não usou uma outra tradução, ele foi ao texto mesmo do vídeo. E aí ele explica algumas soluções que ele deu, né, no texto, na hora de traduzir. Uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Eu tive assim um grande prazer lendo esse livro. Eu realmente tenho assim, eu tenho uma atração pela poesia épica, né? Eu acho que gosto muito mais do que da lírica. A poesia lírica, às vezes eu não consigo entrar na mentalidade do poeta, né? No sentir dele, no eu lírico. Mas a poesia épica, a poesia narrativa, né? Que, como disse o Carpo, tá fora de moda, né? Ninguém mais escreve isso. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. 5 estrelas. E aí, na segunda-feira, no dia 22, eu li contos, aliás, reli, o que eu tinha lido uma edição antiga, emprestada de uma amiga da minha mãe, ela e eu lemos, e dessa vez, então, eu comprei, né? Finalmente eu comprei um exemplar dos contos do Eça de Queiroz para mim. E eu também amei. Eu só não dei 5 para esse, porque 2 dos contos são 7 nessa edição. Não são assim, para mim, tão bons. Mas isso não é uma crítica à qualidade da escrita do Eça, que é assim, irretocável, né? Aqui você tem Civilização, que é o conto que ele escreveu excelente antes de usar esse tema e ampliar os temas, né? As histórias e os detalhes da história de Civilização no romance que ele veio a chamar de A Cidade às Serras, que é uma delícia também. Você tem o Suave Milagre, né, que é um conto assim famosíssimo dele, entre várias antologias e, na minha opinião, merecidamente. A parte final de Suave Milagre lembra um pouco certas histórias do Dickens, né? Pelo tom assim enternecedor, pelo tom comovente. Muito bonito, Suave Milagre. José Matias, que eu não sei se estava nessa edição antiga, que eu não lembro. Eu lembro do título, mas não lembro da história. Mas é um primor. É um caso assim patológico, né? Que o Eça expõe, né, nessa história, né? José Matias. Caso patológico do personagem título. E eu fiquei pensando, né, comigo mesma, que se fosse esse tema, né,
esse caso fosse tratado por um escritor naturalista, teria carregado nas tintas, né? Porque era a visão do naturalismo, sempre carregar um pouco mais quando mostra algum caso de doença mesmo, né? De desvio. Mas o Essa, como bom realista, né, que era, ele trata assim com uma elegância, né, com uma finura, com ironia, mas aquela coisa assim muito requintada, né, numa linguagem maravilhosa e com realmente uma elegância extraordinária, né, sem exagerar nada, sem carregar em nada, sem tornar nada assim caricatural. Fantástico também o José Matias. E tem um outro conto, Um Dia de Chuva, que no seu tema principal, né, no ponto principal, ele lembra um pouquinho Civilização, que depois veio a se tornar o romance A Cidade das Serras, mas tem uns detalhes bem diferentes. O ponto principal do conto Um Dia de Chuva é que é parecido, né, com Civilização, daquele homem urbano, né, excessivamente urbano, acostumado com todas as facilidades das cidades grandes, que descobre, né, ou redescobre os encantos da vida no interior, né, de viver retirado, viver em contato mais próximo da natureza. E O Defunto, que era o conto que eu me lembrava muito, melhor, mas eu só não me lembrava mais dele do que me lembrava de O Suave Milagre. O Suave Milagre eu lembrava bem também. Mas O Defunto eu me lembrava muito bem, que era o conto favorito da minha mãe, junto com O Suave Milagre. E é um dos meus contos favoritos também. Eu tive a oportunidade de reler e ver que ele continua tão 10 quanto foi na primeira leitura. O Defunto é uma espécie de conto de literatura fantástica ambientado na Idade Média. E é irretocável também, a linguagem é maravilhosa, inclusive nesse conto, como o Essa está ambientando em 1400 e alguma coisa a ação, né, da história, de vez em quando ele faz ao longo do conto, não no conto inteiro, mas em alguns momentos ele dá aquele sabor assim antigo mesmo, né? Como se fosse para dar aquele toque de que a história está se passando na época medieval. Embora ele não faça um trabalho assim profundo com a linguagem, ele dá alguns toques ao longo do conto O Defunto. Muito bom mesmo. E ontem, terça-feira, dia 23, eu li Stuart Mill, Ensaio sobre a Liberdade, esse clássico da área de filosofia e direito, né, de certa forma, publicado por volta de 1859, por aí, 1860, 1859. E aqui o Stuart Mill deixa logo claro no início, na introdução, que ele não vai discutir o conceito de liberdade no sentido teológico ou filosófico, mas no sentido de direito, né? Ele vai discutir a questão da liberdade civil. E ele tem uma argumentação primorosa, ótima mesmo. Eu quase daria esse livro 5 estrelas e daria 4,5 se o Scooby permitisse dar 4,5, né? Ou o Goodreads permitisse dar 4,5. Mas eu não dei 5 e eu vou explicar por quê. Mas ele tem assim uma argumentação fantástica. Você está lendo realmente um homem inteligente, argumentando com inteligência. Só que as razões porque eu não dei 5 estrelas, tá? Mas ele é muito bom assim mesmo. Quando ele chega nesse capítulo aqui, em que ele fala da liberdade e o direito de expressar as suas opiniões, né? As pessoas têm que ter esse direito básico de liberdade de expressão e de discussão, mesmo que as suas ideias sejam completamente diferentes da maioria. Você tem o direito de expor as suas ideias, de falar delas. E aí nesse capítulo, que é excelente, excelente mesmo, uma boa parte dele me parece assim um tapa na cara dos cristãos e da igreja cristã. E eu devo dizer que esse tapa na cara, no meu entender, é merecido. É merecido. Só que, mais adiante, ainda nesse capítulo, ele faz a observação de que muitos, eu até marquei, muitos elementos essenciais da mais elevada moralidade estão dentre as coisas que não são fornecidas pelo cristianismo, nem pelo seu fundador, né? E aí eu fiquei assim, eu botei até a pergunta, mas quais são esses elementos da mais elevada moralidade que não estão dentro, né, do Novo Testamento, nem em nenhuma das pregações de Cristo registradas no Novo Testamento? Ele não dá. E aí, poucas páginas depois, 4 páginas depois, quando o Mill está discutindo a questão dos debates, né, dos debates públicos, das discussões em que as pessoas com ideias muito diferentes devem ter a liberdade de se apresentar e de discutir umas com as outras, trocar as suas ideias sem nenhum
nenhuma represária, né, sem nenhuma má vontade, nem da parte de uma nem da parte da outra. E ele fala como é que devem ser essas discussões, como é que devem ser esses debates. Ele diz que o problema mais sério que ele vê é quando se argumenta com sofismas, se suprime fatos ou argumentos, se expõe de forma errada os elementos do caso ou se deturpa a opinião oposta. E aí, eu me lembrei daquilo que ele acabou de fazer lá atrás, quando ele diz dos vários elementos da mais alta moralidade que não estão presentes no cristianismo. Quando ele diz isso, suprimir fatos ou argumentos, expor de forma errada os elementos do caso, eu achei que ele fez exatamente aquilo que ele está criticando aqui. Porque quando ele não diz quais são esses elementos da mais elevada moralidade que o cristianismo não aborda, né, no seu pensamento, na sua postura, né, nas suas ideias vindas de Cristo, ele não diz quais são esses elementos. Então ele me deixa como cristã sem ter como argumentar. Né? Então, para mim, ele caiu no erro que ele acabou de dizer, que é uma das coisas mais graves em termos de debate público, né? De discussão das ideias entre pessoas que pensam de forma diferente e têm o direito disso, com certeza. Então, muito bom, mas esse pedacinho eu acho que o Mill pecou, né? Ele fez aquilo que ele depois disse que estava errado, que não se deveria fazer, e ele fez, no meu entender. Outra coisa, mas aí a culpa não é do autor, é a tradução. A tradução ou revisão deixa a desejar. Tem trechos aqui em que a gente vai acompanhando o raciocínio do autor e aí sente a frase assim truncada, que as vírgulas parecem que estão no lugar errado, que tem algumas palavras, algumas conjunções colocadas ali dentro, né, alguns pronomes que não fazem sentido, que tornam a frase incompreensível. E isso é prejudicial, especialmente a um livro desse tipo, que você está acompanhando o raciocínio, a argumentação do escritor. Que ele está apresentando ideias, ele não está apresentando uma história. Então isso pecou. Eu não sei se é um problema de tradução, de revisão ou de ambos. Mas é muito bom mesmo, muito bom, excelente. Eu daria 4,5 se desse para colocar 4,5. E aí hoje eu li O Enterro do Diabo, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Seu primeiro romance foi publicado em 1955, quando ele tinha 27 anos. E é uma história muito simples. É a história de um médico que já parou de clinicar há muito tempo, na localidade de Macombo, né, que é essa localidade fictícia criada pelo Garcia Marques em várias das suas histórias, que ele aparece morto porque ele se suicidou durante a noite, e a luta de um dos moradores de Macombo, porque toda a comunidade ali, toda a população de Macombo está de má vontade, tem ojeriza desse médico que se matou, porque ele fez algumas coisas no passado que deixaram a comunidade toda revoltada com ele, né? Daí o título, a tradução que deram, né, em português, Enterro do Diabo. Mas é a luta de um dos personagens, o coronel, que mora em Macombo e que hospedou esse médico quando ele chegou na cidade muitos anos atrás, né, para conseguir enterrar esse homem. Então é uma história muito simples, muito simples. E aí você tem alguns flashbacks, né, em que a gente fica sabendo como é que o médico chegou a Macombo, qual foi o comportamento dele, como é que ele era na casa desse coronel, né? Qual era a forma como ele se relacionava com alguns personagens, quais foram as coisas que deixaram a comunidade de má vontade, ressentida com ele, né? Mas aí você tem 3 perspectivas de 3 pessoas que contam a história, né? Cada vez é uma que assume a voz e conta. Um é o coronel, outra é a filha dele, a Isabel, e o outro personagem é o filhinho da Isabel, neto do coronel, né, que é um menino de uns 9 anos. É muito simples, mas a gente percebe que o Marques, ele era realmente um contador de histórias assim, exemplar, porque ele conta essa história simples e consegue interessar a gente o tempo todo na narrativa. Você lê muito bem, flui muito bem esse texto. O que me incomodou foi que quando ele deixa o personagem do menino contar a história, a forma como o menino fala, eu acho que não é verossímil, não é a voz de um menino de 9 anos. Porque ele não está recordando, o garoto não está recordando esse episódio já adulto, porque aí seria diferente, né? Ele estaria contando como adulto um personagem do seu passado quando ele era criança. Não, esse episódio, né, dessa tentativa de enterrar o homem que foi encontrado morto, que se suicidou, está acontecendo agora. Tanto que essas passagens são contadas, né? As que estão tratando desse dia, de conseguir enterrar esse homem, essas passagens elas são contadas com os verbos no presente.
eu estou indo, né? Eu caminho por não sei aonde. Meu avô diz não sei o que, né? Digo eu. Então você tem a narração no presente, com os verbos no presente, porque está acontecendo agora. Então, a voz do menino é a voz de um menino, tem que ser a voz de um menino mesmo de 9 anos, não de alguém mais crescido recordando isso. E aí não convence. A forma como ele fala é muito parecida com a forma como o coronel e como a mãe dele, a Isabel, fala. Então, isso aí eu achei uma falha. Mas é muito gostoso de ler, muito fluente, muito fácil, muito agradável de ler. Ele realmente sabia contar histórias.